Nós vamos ler em Tiago 2, a partir do versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu as escrituras, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor, diante de Ti colocamos a Sua santa palavra, pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensina, Senhor, revela o Teu querer e a Tua vontade, que haja, Senhor, vida, que haja manifestação do Teu Espírito Santo. Senhor, nós entregamos esse período, que esse culto é somente para a Tua adoração, porque estamos aqui somente, Senhor, para ouvir e aprender de Ti. Pedimos assim a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Esse texto aqui que nós lemos no livro de Tiago ele está falando a respeito de fé e de obras. E o exemplo que ele cita aqui, o exemplo de Abraão, um dia o Senhor pediu Isaque. Era uma prova de fé muito grande. E Abraão cria na promessa que dele sairia uma grande nação. Mas além de Abraão crer, ele teve que fazer um ato de fé, que foi a obra. Ele catou Isaac, ele preparou e foi para o lugar onde o Senhor mostrou para oferecer. E esse texto fala que a fé sozinha, ou a obra sozinha, ela é morta. Mas que a obra, ela é um fruto da fé. O fruto da fé de Abraão foi oferecer Isaac. A partir do momento que nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, há muitos momentos que nós temos que demonstrar com atitudes, com obra, que o Senhor está na nossa vida. Às vezes é obra de misericórdia, às vezes é obra de amor. Porque se Jesus é amor, nós vamos demonstrar amor por outra pessoa. Quando eu demonstro amor por outra pessoa, é uma obra do Espírito. É uma obra, é um fruto da fé. Um pouquinho antes, a palavra fala ali, olha, se você fala que você ama um irmão, você tem uma pessoa que você ama, e ela está precisando de você, e se você não fizer nada, então o seu amor foi vazio, não teve uma obra que mostrou que você ama. É como a gente amar um filho. Você quer orientar o filho. É a maneira, é a obra. E a palavra fala aqui que a obra e o Espírito é como se fosse, se eu creio nas promessas do Senhor e eu não ajo segundo as promessas do Senhor na minha vida, é como se eu fosse um corpo morto. Não combina. A gente tem que ter o Senhor agindo na nossa vida e agir como uma pessoa de fé. O Senhor na minha vida, eu ajo como uma pessoa de fé. A obra na minha vida é como uma pessoa de fé. Se eu tenho o Senhor Jesus na minha vida e Ele é meu único Salvador, e quando eu falo com uma outra pessoa, a hora que eu falo, é a minha obra que vai falar, né? Eu não posso falar que o Senhor Jesus é dono da minha vida e quando alguém vem falar alguma coisa comigo, uma pessoa necessitada, eu não tenho nada de Deus para falar. Se eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, eu não posso viver uma mesma vida. A obra na minha vida agora tem que mostrar que eu sou uma nova criatura. As minhas ações agora têm que ser diferentes das minhas ações de antigamente. Essa Bíblia que eu estou aqui é uma Bíblia que ela traz uma reflexão que eu gostaria de ler para vocês. Ó.
No final de toda propaganda de bebida alcoólica vem a frase: se beber, não dirija. Mas apesar de muita gente sempre ouvir essa frase na televisão, centenas de pessoas morrem no trânsito todos os anos como vítima de acidente de carro causado por motoristas alcoolizados. Afinal, o que aconteceu? Esses motoristas não tinham ouvido inúmeras vezes que não se deve dirigir logo após ter ingerido bebida alcoólica? Eles ouviram, mas não colocaram em prática. Infelizmente, há muitos cristãos que também agem assim. Ouvem a palavra de Deus, mas não colocam nada em prática. Aí a fé é morta, porque não está colocando em prática. A fé ela só vai gerar vida, não vai ser morta. Nosso espírito vai ser vivificado se aquilo que eu estou ouvindo, eu estou colocando em prática, aquilo vai gerar vida na minha vida. E aqui ainda continua falando assim, ó. São meros ouvintes se a gente não coloca em prática. Pode até pensar que são cristãos, mas a sua fé está morta. Porque Tiago diz nesse livro que nós lemos que a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Ó, Tiago 2, 17 e 26. Ó, 2, 17 e 26. Que é, que é onde que ele. Que é onde que traz esse texto que fala a respeito da fé. Assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. É como você vê uma árvore e você não conheceu o fruto da árvore. Daí, ó, logo nesse primeiro capítulo, Tiago ele fala assim, ó, tornai-vos praticantes e não só ouvintes da palavra, enganando vós a vós mesmos. Observe que os cristãos que são somente ouvintes, na verdade, estão enganando a si mesmos. Não adianta ouvir e não colocar em prática. A gente vai enganar nós mesmos. Por quê? Se pensamos que é possível ser verdadeiramente cristão sem colocar a palavra de Deus em prática, isso é impossível. Mas é verdadeiramente isso que Tiago diz, não é possível. Onde há fé verdadeira, tem que haver obras, tem que haver vida transformada. Não é como um cristão não produzir obras. Isso é não colocar a prática da palavra de Deus na nossa vida. É como ser incoerente, não tem sentido. A gente falar que recebeu o Senhor Jesus e não ter vida transformada, não tem sentido. Não tem testemunho. Esse livro de Tiago, ele traz que nós devemos preservar na lei de Deus e não ser somente ouvintes, negligentes que não praticam a palavra do Senhor, mas ser praticantes, para a gente poder se tornar bem-aventurado na palavra do Senhor, porque daí a palavra do Senhor vai surtindo um efeito na nossa vida, porque fará tudo conforme a vontade de Deus. Porque se Deus está falando e a gente coloca em prática, a gente está fazendo a vontade do Senhor. Então, a palavra fala aqui que Raabe, ela tinha ouvido falar do povo de Deus. E aqui nessa palavra que ela cita o exemplo de Raabe. Ela não apenas ouviu falar de Deus, mas ela pegou a fé dela e ela colocou em prática. Ela pegou aqueles homens de Deus e quem conhece a história viu que ela esconde e depois ela ajuda eles saindo da cidade. Então, ela falou assim, ó, esse povo aqui vai entrar, vai destruir a cidade, porque o Deus deles fez grandes coisas. Eu quero esse Deus para minha vida. Eu posso não merecer, mas é isso que eu quero para mim. Então ela aceitou ela aceitou Deus, né? Ela não se falava de Jesus nessa época, mas ela aceitou o povo de Israel como povo dela. E a prova disso foi que ela arriscou a própria vida dela para esconder aqueles homens. Ela fez um ato de fé. E por conta desse ato de fé, que ela colocou a fé dela à prova, ela provou que ela estava disposta a fazer algo a mais do que simplesmente falar que cria em Deus. Ela colocou até a vida dela em risco escondendo aqueles homens.
e dando uma outra saída para eles poderem fugir da cidade. Ela mostrou que a fé dela era uma fé genuína, que era uma fé verdadeira, que ela realmente queria uma vida nova com aquele povo. Tanto é que o Senhor honrou ela. E à medida que a gente coloca a palavra do Senhor no nosso coração e a gente age conforme a palavra, aquilo ele vai surtindo um propósito de bênção na nossa vida. O que acontece com a Raabe depois? Raabe depois ela vai com o povo, ela foi preservada. Os únicos que foi preservado naquela cidade foi a Raabe com essa atitude que ela teve e a sua família. Você viu como que a obra ela surge de um grande efeito? Quantos livramentos o Senhor dá se você obedece a palavra e você não faz tal coisa? Ou se você pega e faz outro tipo de coisa que é a vontade do Senhor. Quando a tua fé ela é obediente à palavra e você age, a sua obra é em favor de agir conforme a obediência da palavra, você tem um resultado de bênção. Porque o segredo de Abraão, se você lê a palavra do Senhor, é que quando o Senhor falava com ele, ele obedecia. E esse obedecer era a obra que agia na vida dele, porque ele não ficava parado. Abraão chegou nele e falou assim, ó, sai dessa terra, sai do meio dessa parentela. Se o Senhor falasse com ele, ó, eu vou fazer de você uma grande nação. E se ele não saísse dali, ele não tomasse essa atitude, a obra é tomar uma atitude, é fazer algo que Deus está mandando, que vai de encontro com uma vida que quer o Senhor Jesus. E ele larga tudo e obedece ao Senhor. Sabe quantos anos demorou para a palavra do Senhor se cumprir na vida de Abraão? 25 anos até nascer Isaac. Mas ele tinha uma promessa. E tudo que ele fazia pensando na promessa. Eu vou agir assim porque eu tenho uma promessa na minha vida. Ele falava, ó, nós vamos aqui agora, que Deus mandou. Vamos sacrificar porque Deus mandou. Agora nós vamos... Não. E todo mundo começou a saber que ele carregava uma promessa de Deus na vida dele. Porque ele agia com fé, crendo na promessa. Até o momento que a promessa se cumpriu na vida dele. Então não adianta a gente querer algo de Deus se a gente não andar como aquele que crê. Ah, não, Deus vai dar uma benção, né? Ah, tá na mão de Deus, mas você não vai fazer a sua parte, tá na mão de Deus e a tua parte. Ah, Deus que sabe. Quando Marta e Maria foram chorando para o Senhor Jesus falar assim que Lázaro tinha morrido, elas acharam que não tinha mais jeito. Mas qual que era a parte do povo? Era arrancar a pedra. Eles tinham uma obra para fazer. Qual que era a obra deles? Qual que era a atitude? Era arrancar a pedra. Você faz a sua parte, a sua obra, e Deus faz a dele. Tem um acordo aí. Agora, se você não fizer, se eu não fizer aquilo que compete a mim, você trava a mão de Deus agir na sua vida. Porque Deus é fiel com fiel. E quando você age crendo que o Senhor tem o melhor e você vai agir, ó, Deus vai agir nessa situação e eu vou agir conforme agrada ao Senhor, a gente vai ver que a fé ela vai surtir frutos. Às vezes esse texto confunde as pessoas. Às vezes as pessoas pensam muito só em coisas materiais. Pensam que é só doação. Muitas pessoas confundem. Mas a palavra fala que a fé sem obra é morta, porque não tem como a gente falar que a gente tem o Senhor Jesus e a gente continuar numa vida velha. A gente tem que ter um agir de fé, um agir diferente, um falar diferente, um coração desejoso de seguir a vontade do Senhor na nossa atitude. É como se a fé fosse a árvore e os frutos fossem aquilo que está sendo gerado na nossa vida. Às vezes, o fruto da obra que está sendo gerado em mim é quando alguém falar alguma coisa brava comigo, que me irrita, que eu não quero, e eu, na obra, não fazer aquilo, não fazer aquilo que às vezes seria o meu carnal, a minha vontade. Seria eu dar uma resposta com amor,
com sabedoria, ou eu agir de uma outra maneira. Às vezes o Senhor quer isso de mim. Às vezes alguém fala alguma coisa no teu serviço, dá vontade de soltar uma resposta bem na lata. Mas como eu sou cristã, eu tenho que agir diferente. Senhor, como que o Senhor quer que eu age nessa situação? Qual que é a obra que eu tenho que mostrar? Mostrar testemunho aqui que eu estou te conhecendo. Porque se a gente agir com fala, com gestos, com palavras, igual aqueles que não tem cristão, é como um sal que não tem sabor. Que a Bíblia fala lá que pode ser pisado pelos homens. É como uma luz que não ilumina. Por isso que o Senhor nos chama para ser autênticos, verdadeiros, seguidores de Cristo, né? Para que tanto no nosso falar, no nosso agir, nos nossos atos, a gente tenha as obras do Espírito na nossa vida. Tem coisa que às vezes a gente não quer fazer. Tem coisa que vai ser difícil para nossa carne. Mas aí a obra do Espírito tem que agir na nossa vida. Senhor, qual que é a tua vontade? Qual atitude que eu tenho que fazer? Faço isso ou faço aquilo? É verdade. Tem hora que a gente tem que fazer a boa escolha. Lembrando que sempre é boa escolha, que é a escolha que agrada o Senhor, que vai em conjunto com a sua palavra, lá na frente ela vai trazer bênção para a nossa vida. Você viu o exemplo de Rabi, exemplo de Abraão? Ó, outro exemplo maravilhoso, José. José no Egito. Os irmãos dele pisou na bola com ele. Ele pegou e ainda perdoou os irmãos. E o Senhor foi vendo aquelas obras que tudo que ele fazia, ele não fazia nada com rancor no coração. Em todo lugar que colocava José, ele não tinha um rancor de um homem que tinha sido vendido, que tinha sido machucado. Ele sempre agia com um olhar de amor, porque ele falava, não, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor tem o melhor para mim. Então, toda atitude que José fez, o Senhor abençoava. Onde que o José trabalhava, era com amor, era dando o melhor, e tudo prosperava. Porque o Senhor se agradava da atitude dele. Uhum. Tanto é que Potifar falou assim, tudo onde que até lá na cadeia, cadeia prosperou. Até na cadeia prosperou, porque se a gente está fazendo as coisas não para agradar o outro, mas para agradar a Deus, Deus vai abençoar. Chegou no momento que o Senhor foi se agradando tanto que colocou ele como governador. Não significa que nós vamos ser governador de nada, mas o Senhor tem nos prometido morada eterna. E nós estamos procurando agradar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito é na fé, em verdade é com as nossas atitudes. Então é isso que o Senhor tinha para nossas vidas nessa noite, para a gente entender que a nossa vida, ela tem que ser além do nosso falar que somos cristãos. Nós temos que, nas nossas atitudes, mesmo que a gente seja mudo e surdo, as pessoas olham e falam, ó, é diferente. É diferente, ele age diferente, fala diferente, é cristão. Essa pessoa é diferente. É. A gente tem que ser diferente mesmo. Então é pelos frutos que vão conhecer as árvores, né? Então, há coisas na nossa vida que às vezes a gente está ainda, Deus trabalhando. Nós somos uma obra inacabada na mão de Deus. Né? Muita coisa a gente tem dificuldade de agir conforme o Senhor quer. Mas o seu Espírito Santo, a Bíblia diz que aquele que pede, o Senhor, se nós somos, mesmo não sendo comparado para o Senhor, nós somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, a palavra fala. Imagina o pai, se um filho pede alguma coisa, a gente não resiste e acaba dando, né? Se a gente vê que aquilo vai ser bom para ele. O Espírito Santo, o Senhor dá também. O Senhor sabe que é bom para nossa vida. E é Ele, através do Espírito, que vai direcionando. Nos momentos de fraqueza, nada melhor que dobrar o joelho. Falar, Senhor, deixa eu mostrar uma obra. Deixa eu vencer essa situação. Me ajuda, eu quero. E eu vou fazer, nem que seja difícil. E tem coisa que não é fácil. Às vezes você vai fazer um jejum, é difícil. Por quê? Você quer comer, dá uma fome. Essa semana eu fui fazer um jejum. Falei, meu Deus, acho que eu vou desmaiar. O Senhor me fortalece. Então, tem coisas que a gente tem que nos fortalecer no Senhor. Muitas coisas para conseguir.
Às vezes uma dificuldade na nossa vida, se a gente não clamar ao Senhor para nos fortalecer. Agora, se você, em vez de clamar ao Senhor, você fala, não, só hoje que eu vou fazer isso aqui. Ó, só hoje. Lembra aquela passagem, aquilo que a Miriana falou? O poder do pouco? Uhum. Um pouquinho do pouco